Para entendermos sobre o poder da sombra, nós precisamos primeiro entender o que é a sombra, ok? O que é a sombra? Então, nós precisamos definir o que é a sombra. A sombra é um conjunto de elementos psicológicos que se mantém à margem da sua expressão consciente, tá bom? Vamos prestar atenção. Então, a sombra é um conjunto de elementos psicológicos que ficam à margem da sua expressão consciente. Por exemplo, a formação da sombra inicia-se quando nós startamos os nossos processos de aceitação. Isso vem desde a nossa formação, quando nós somos crianças, onde a sua mãe disse para você que se você não for bonzinho, você não vai ganhar um danoninho, ok? Se você não for bonzinho, você não vai ganhar um danoninho. Agora, a criança é boazinha? Não. Ela se faz de boazinha. Ela se faz de boazinha. Então, ela escolhe os elementos que são aprováveis pela sua mãe, pelo seu pai ou pelo seu contexto social para fazer parte do seu ego, da sua expressão egóica, né? Nós desenvolvemos uma personalidade cujo objetivo é a aceitação, né? Mas nós colocamos embaixo do nosso tapete todos aqueles componentes que ainda somos nós, mas que nós tememos que se eles forem mostrados, se eles forem colocados no nosso cartão de visitas, nós não vamos ser aceitos, tá ok? Então, o que é a nossa sombra? A sombra é tudo aquilo que nós somos, mas que não está representado no nosso cartão de visitas, mas que nós somos, ok? E o nosso cartão de visitas é aquela estrutura do ego, é a parte do ego, é a parte apresentável do ego, que consiste no mecanismo que nós trocamos energia com as pessoas. Por quê? O que mais nós desejamos é amor e aceitação, né? Assim sendo, para que eu possa ter amor e aceitação, eu preciso me comportar de acordo com a expectativa do outro, pois senão o outro pode cortar o suprimento de amor para mim. Olha a potência disto que eu estou falando. Este movimento, esta mecânica, somente acaba quando o homem, imbuído de um componente transcendental, resolve se conectar com o divino, pois o amor do divino, sendo incondicional, ele não precisará ocultar mais tudo aquilo que ele forçou para que ninguém visse, para que ele possa receber essa unção de cima. Enquanto as nossas relações forem horizontais, existe o fenômeno da sombra, porque nós não vamos mostrar para o outro aquilo que compõe a parte escura da nossa alma. A menos que nós formos criando vínculos essencialmente amorosos, né? Vínculos que serão divinos. Estes vínculos divinos, estes vínculos especialmente amorosos, nos colocam em um outro patamar da experiência humana, onde, em um núcleo de confiança e interação fundamentado na verdade absoluta, você se torna Deus. Você e a outra pessoa se comungam com o divino. Porque você faz com a outra pessoa, no nível horizontal, aquilo que você faria com o divino. O nosso objetivo de hoje é tratarmos sobre onde está o poder da sombra e como que esta sombra pode ser utilizada na nossa dinâmica do crescimento espiritual, tá bom? E aí você pode me perguntar: grande parte da sua sombra
vem do seu código de precisar ser carente da aceitação do outro. As religiões trataram, especialmente a religião cristã, tratou de aumentar a sombra do indivíduo. Este aumento da sombra do indivíduo adveio com a noção do pecado. O pecado é uma criação, é uma invenção. Okay? O pecado, quando concebido dentro de um conceito psicológico, ele é puramente inventado. Puramente inventado. Para que você possa entender o significado do pecado dentro do conceito cristão, você precisa conhecer de simbolismo, você precisa conhecer de um pouco da filosofia hermética que compõe o cristianismo, para que você entenda a noção de pecado. Então, de repente, o cristianismo já falou assim: cara, você está ferrado, você já nasceu do pecado original. Já começou ferrando o cara de cara, né? Você já nasceu do pecado original, você já nasceu pecador. Olha, primeiro truque de marketing do cristianismo. Você já nasceu pecador, você já nasceu dependente daquilo que eu tenho para lhe oferecer para lhe salvar. Olha a sacada de marketing do cara. Você já fala pro cara, você já nasceu no pecado, cara. Você vai precisar muito do meu produto. Qual é o meu produto? A salvação, a fé. Né? A fé. Você vai precisar muito do meu produto. Cristianismo inteiro é assim. Aí surgiu Lutero, surgiu Calvino, contra as indulgências. E agora, o que se faz nas igrejas? Se vende o céu também do mesmo jeito. Nem vou comentar. Mas nós temos toda uma estrutura na nossa base psíquica fomentada com base na ocultação, no seu medo, né? O seu medo de que se eu mostrar isso aí para o outro, o que o outro vai fazer comigo? Né? O que vai acontecer comigo? Então a sombra vai tomando conta, tomando conta, tomando conta. Chega um determinado tempo que se o indivíduo não tiver uma lucidez muito grande e um trabalho constante sobre o seu baú de sombras, ele será sucumbido por elas. Tá bom? Vamos dar alguns exemplos relacionados com isso. Vamos supor que a sombra de um determinado indivíduo é que ele adora comer doce. Adora comer doce. Ele chupa. Ele mama na lata de leite condensado. Ele dá um crau na lata de leite condensado, põe a boca dele e fica chupando. Tanto que ele gosta de açúcar. Aí ele fala assim, não, eu tenho que reprimir essa coisa. Veja bem, existe repressão e transformação. Porque um hábito alimentar pode ser transformado, nunca reprimido. Okay? Reprimido, ele vai para a sombra. Compreendido, ele é transformado. Tá bom? É uma grande diferença entre os dois. São mecanismos totalmente distintos. O mecanismo da compreensão com o mecanismo da repressão. Tá bom? Então vamos lá. Mas ele fala assim, não, mas eu tenho que controlar isso aqui. Aí socialmente ele só pega um petiscozinho, uma coisinha assim, uma coisinha outra. Mas chega meia-noite, ele voa na geladeira e ele come todos os doces que possa imaginar. Porque a sombra desse indivíduo não tem um devido trabalho. A sombra, ela atua como uma mola. Se você comprime uma mola, quando ela se soltar, aquela mola explode. É que nem, por exemplo, aqueles tubos com uma mola helicoidal grande, que no fim da mola tem um palhaço,
e você enfia aquele palhaço ali naquele tubo e dá de presente para o outro. Quando ele abre, tira a tampa, explode aquele palhaço, né? É uma explosão da sombra. Okay? Então, a sombra, ela se transforma doentia, transforma em um caractere doentio e prejudicial quando ela fica em um nível de repressão tão grande, fora do seu controle, onde chega um determinado momento em que ela explode. Ok? As sombras da sexualidade, a mesma coisa. Porque a igreja já te disse o seguinte. A igreja disse para você o seguinte: você nasceu já pecando, cara. Você nasceu já do pecado original. A igreja sequestrou já a inocência da criança, né? Criando uma culpa que ela não tem, dizendo que ela já nasceu do pecado original. Ah, mas eu tenho a salvação. Só você vir aqui, você tem que dar o dízimo, tá ok? Para a construção da coisa. Para mim, não. Da obra. Não tem nada a ver com isso. Da obra. Tá ok? Tem gente que acredita nisso. Tá? Então, nós já nascemos com a culpa relacionada à sexualidade. E o que a gente faz com a sexualidade? Nascemos em famílias onde vão tolir a expressão da nossa sexualidade também. Dizendo isso não pode, isso não pode, isso não pode. Então, a mola do palhaço, nheco, 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 nheco. Aí, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Isso só depois que você casar. Você também não pode se masturbar porque isso é feio. Olha o que as suas irmãs vão pensar de você. Você não pode se tocar porque isso é feio. Então aquela mola de palhaço vai comprimindo dentro de um baúzinho. E chega um determinado momento em que a gente não tem controle. E isto explode. Quando isso explode, ele vai explodir em uma psicose, em uma condição neurótica qualquer, ou nas parafilias sexuais. Ok? Então, o que é uma parafilia sexual? É um elemento da sombra que você conteve, e em um determinado momento explode. Tá bom? Aí surgem as parafilias sexuais, que são de natureza patológica, mas elas surgem por uma contenção de sombra intensa. Né? Outro tipo de sombra. Ah, eu aprendi com o Prembaba que eu tenho que ser amoroso. Eu assisto nos vídeos de Ananda Prem que ele é amorosinho. Eu ouvi dizer que Buda também é amorosinho. Então, sabe que eu sou? Eu só falo namastê, gratidão, gratiamor, gratitantra, gratitude. Eu sou todo amorosinho. E o que o cara vai fazer com a raiva dele? Vai pro baú. Porque ele é um quase iluminado. Ele disse que ele é aluno do Prembaba. Ele disse que é aluno da Ananda Prem. Ele disse que ouviu o Buda e que Jesus era todo bonzinho. Então, o que ele vai fazer com a raiva dele? Não, a raiva não é lícita. Então, eu vou me enfiar aqui na minha gratiluz, aqui, e a raiva vai pro baú. Chega um determinado momento da vida dessa pessoa que ela terá um câncer. Ok? Porque se você não explode para fora, você vai criar uma implosão interna. Então, essa pessoa vai ter um câncer. Ah, mas ela era tão boazinha, ela era tão tchutchuquinha, ela era tão assim, bonitinha, educadinha, toda tchururuca. Mas tem câncer. Quantas senhorinhas boazinhas que vocês não veem com câncer? São os anjos com câncer. Tá bom? Porque a sombra ficou saturada. Né? Então, a sombra ela vai se saturando de todas, da mania que as pessoas têm de serem muito corretas com base na repressão. Para que eu seja correto, eu preciso me reprimir. A repressão é a energia que vai aumentando o baú da nossa sombra. Ok? Agora, uma coisa bastante interessante de nós entendermos dentro desse processo aqui é que a sombra ela é semelhante ao componente do lodo da flor de lótus.
Nós temos um aforismo metafísico tibetano do mantra Om Mani Padme Hum, cuja tradução significa do lodo nasce a flor de lótus, que é o simbolismo da luz que, quando incide no charco da consciência, e a flor de lótus ela surge do charco, mas quando a luz incide no charco, no pântano da consciência, porque essa pantanosidade é o veículo criado por duas coisas importantes. Primeiro, a terra, que é do chakra básico, ok? E a água do segundo chakra. Então, essa pantanosidade que existe entre primeiro e segundo chakra é o lugar onde nasce a consciência, que é a flor de lótus, né? Então, quando o sol, que é a luz da consciência, incide sobre esse pântano, a flor de lótus brota. E a flor de lótus é a própria consciência. Então, vamos entender aqui. Onde está a sua consciência adormecida? Na sombra. Ok? Porque o eu externo que você tem para interagir com o outro, via de regra, na enormidade das circunstâncias e situações, é falso. É um componente de persona. E a própria palavra, a etimologia da palavra persona, já significa máscara. É um conjunto de escolhas que você criou, que colocou no seu cartão de visitas chamado ego, para interagir com o outro. Não é? Então, isto é a sombra. Isto não vai criar nenhuma transcendência, visto que as forças intrínsecas do ser, as mais potentes forças intrínsecas do nosso ser, estão na nossa sombra. Há algum tempo, cerca de uns 15 anos atrás, Deepak Chopra lançou um livro aí chamado O Poder da Sombra, lembram? Que maionese cheia de alho. Esse livro ele lançou com Marianne Williamson e com uma outra aí, que esqueci o nome. E ele fala tudo isso. Então a sombra é um conjunto de elementos que nós sufocamos no nosso baú da consciência. E neste sufocamento, nós temos lá um monte de tesouros que não são aproveitados por nós. Okay? A sombra começa a ser resolvida na medida em que nós entendemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é algo que não é nem bom nem mal. Porque bondade e maldade são características humanas. É do humano, da característica da psique humana, a bondade e também a maldade. E não são atributos do divino. Então, quando você começa a compreender isso, que Deus não é bom. E Deus também não é mal. Porque a bondade e a maldade são características da psique, do substrato humano. Né? Aí você já começa a entender, quer dizer, que Deus não é bom. Deus também não é mal. Ah, tá bom. E Deus tem amor incondicional. Ok? Se ele tem amor incondicional, esse cara não está me julgando. E esse cara não está nem aí com o tamanho da minha sombra. Não, não está nem aí. Não está nem aí. Porque o veredito, o fiel da balança, que te provisiona os espaços dantescos, infernais ou celestiais, é o fiel da tua consciência. Ok? E cada um faz um conceito de Deus dependendo do seu nível de culpa. As pessoas que têm um nível de culpa extremamente elevadas, né, elas vão criar um Deus muito punitivo. E as pessoas que têm um nível de culpa muito pequeno, que vivem a naturalidade, a frugalidade e a fácil expressão da vida, vão criar um Deus bondoso, porque o Deus é criado
de acordo com a nossa capacidade conceitual, porque ele não é uma entidade absoluta, é uma condição relativizada, né? Então, Deus é um elemento que é criado dentro da relativização da consciência do indivíduo. E é por isso, por exemplo, que o Deus dos cavalos é um cavalo. O Deus das formigas é outra formiga. E o Deus dos homens é uma figura antropomórfica, porque cada um faz um Deus de acordo com a sua semelhança mórfica até. Agora, o atributo da bondade e maldade desse Deus depende do nível de culpa individual de cada um. E aí nós vamos criando essa condição. Então chega um ponto na nossa condição da experiência que nós percebemos assim, puxa vida, esse negócio de Deus, Deus não é bom, não é mau, é amor puro. Né? E amor é um estado de consciência que se manifesta independentemente da forma e da sua expressão. Né? Então vamos lá, começando nisso. Quando você começa a perceber isso, você fala assim, puxa, então essa minha sombra que está lá no fundão, não é tão ruim não, né? Eu inventei essa sombra porque eu não tive alternativa. Porque eu fui precisando do amor das pessoas e eu fui notando que se eu tivesse certos comportamentos, eu não seria aceito ou não chamaria atenção. Então, quando isso cai, essa ficha, aí desperta uma outra ficha. Desperta uma ficha chamada amor próprio. Pois chega um determinado momento do seu crescimento espiritual que você pensa assim, puxa, mas agora eu tenho amor dentro de mim para mim mesmo. E não dependo tanto do amor das outras pessoas. Porque eu tenho uma coisa chamada amor próprio. E dentro do meu amor próprio, existe uma incondicionalidade. E o que quer que eu faça, sinta, expresse, ou seja, este amor não diminui. Todas estas conceituações vão afrouxando o baú, a tampa do baú que está lá dentro da nossa sombra. Então vai chegar um momento em que você vai olhar para dentro desse baú e você olha para dentro e fala assim, puxa vida, olha isso, é um diabinho. Aí você pega aquele diabinho e você fala assim, vem diabinho, você põe nas mãos. E quando ele é trazido para a luz, você vê que não era um diabinho, era um anjo. Porque todo anjo colocado no escuro vira diabo. Olha que coisa! Todo anjo colocado no escuro vira diabo. Tá bom? No escuro, tudo é formado de acordo com o seu medo. Logo, tudo é diabo. Aí você fala assim, puxa vida, um anjinho equivocado foi parar dentro do baúzinho. Vamos ver se tem mais algum anjinho perdido. Aí você vê, tem um outro diabinho. Você pega o diabinho. Diabinho, diabinho, vem aqui, diabinho. Tchucu, diabinho. Gratidão, gratimor, gratiluz, gratitude. Ah, mas é igual ao outro. É também um anjo. Aí você vai percebendo que tudo aquilo que você colocou dentro do baú eram anjos iguais aos que ficam voando do lado de fora. A única diferença é que você privou-os da luz. Essa é uma paulada tão grande que se você tiver consciência na tua cabeça, a paulada que você levou na tua cabeça agora teria que desmontar esse cérebro oco aí, ok? O anjo que é colocado no escuro vira diabo. Então quem criou os diabos? Você, colocando no escuro seres naturais e espontâneos dentro do baúzinho. Os mesmos seres no baú viram diabo. Tirando do baú são anjos. Difícil, né? Difícil, 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 difícil. Então toda a questão é que nós nos aproximamos do amor divino quando este amor é incondicional. E como é um amor incondicional? Este amor incondicional é aquele que não escolhe a condição externa para que esse amor seja manifestado. Tipo, este amor vai existir independente de qualquer elemento externo. Eu não precisa que esta pessoa seja boa para receber o meu amor.
Não precisa que esta pessoa seja de acordo com a minha expectativa para que o meu amor exista. Quando esta chavezinha é despertada dentro de nós, nós começamos a nos amar por completo e abrimos o baú onde estavam os nossos diabinhos. Certo, meus queridos? Eis o grande segredo. Se você assistir esse vídeo uma meia dúzia de vezes, você vai começar a entender como que funciona o seu processo real de despertar espiritual. O real processo do despertar espiritual não é com o mundo da luz, com anjinhos. É você abrindo o seu baúzinho e permitindo que a luz da consciência atinja a parte escura. Isso se chama Om Mani Padme Hum. Então, o que significa Om Mani Padme Hum? O processo da libertação das prisões nas quais você colocou metade de você. Pois o homem é Deus mais diabo é igual ao homem. Tá bom? Então, esta é uma condição metafórica, transcendental, que consegue te elevar para o mundo supra-humano instantaneamente. Uma simples transformação na sua consciência e na maneira como você encara as energias da vida conseguem transformar você instantaneamente. Ok? Então, o homem o que é? O homem é Deus, mas diabo. É assim. Quando isso começa a vir dentro de você, você vai perceber que no baúzinho das suas sombras estão os verdadeiros operários da sua consciência. São eles os que vão construir a base na qual você vai erigir o seu templo de Salomão, que é o objetivo, dentro do ocultismo, a criação da própria consciência humana. Então, onde está o poder da sombra? Todo o poder só vem da sombra. Tá ok? Vamos arrematar? Poder só vem da sombra. Poder não vai vir de outro lado. Tá ok? Das outras coisas, nós podemos ter uma direção, mas o poder está na sombra. Tá ok? É como, por exemplo, você pega um carro. O poder do carro está embaixo do capô. Você não está vendo. Então, naquela parte escondida do carro, você teve que. Ali estão os 500 cavalos do carro, por exemplo. Né? Então, a chave para você entender tudo isso é a requalificação do seu conceito de amor, da requalificação do seu conceito errado, que muitas vezes deriva das culturas cristãs, de que Deus é bom, Deus não é bom. E Deus também não é mau. Bondade e maldade são qualidades humanas. Ok? Então Deus é o que é. Até quando Moisés chegou lá e viu aquele fogaréu pegando na árvore, ele falou assim, mas quem tu és? Deus disse, eu sou o que sou. Eu sou o que sou é um ponto de neutralidade. Eu não sou bem, também não sou mal. Eu sou o que sou. É uma potência inexplicável, ok? Em termos leigos, é uma potência inexplicável. Então, quando você começa a olhar para a sua sombra com amorosidade, você vai sentir uma maior saúde no seu corpo físico, porque a saúde do corpo está na sombra. Quando você começa a olhar para a sombra sua com muito carinho e trazer para a luz os demônios que você encarcerou ali dentro, porque eram anjos, e você com medo os encarcerou, tá bom? Você vai perceber que você começa a ganhar mais dinheiro. Ok? Porque estas potências construtoras vêm do lado negro. Ok? Se você não sabia, saiba. Estas potências construtoras, elas vêm do lado negro, não vêm do lado branco. Você vai morrer pobre rezando. Quero te dizer isso. Tu vai morrer pobre rezando, tá bom? Mas se você encarar a sua sombra, você vai perceber a prosperidade vindo até você. Porque a sua sombra é o componente que está em prejuízo no seu mundo. Ok? Este é o ponto que você precisa pensar muito.
E isto que eu estou falando é de grande importância. Então, se você der atenção à sua sombra, a sua saúde física vem, a sua prosperidade vem, a sua melhor conexão com as pessoas vem. E sabe o que vai vir para você também? O amor. Porque na medida em que você traz esses anjos para fora, você começa a ser menos falso. E se você reclama que a sua vida só tem vampiros do seu lado, de quem é a responsabilidade? Sua. Pois uma vez que você se tornou um ser falso, você só atraiu pessoas que sintonizaram com aquele aspecto da sua personalidade. Na medida em que você se integra com o seu lado escuro, você se unifica. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, elas têm uma fratura na consciência, onde de um lado tem a sua sombra e o outro lado tem a sua parte luz. E elas ficam neste vale pulando de um pico para outro em uma eterna dualidade de forças extremamente angustiante. Assim sendo, o grande princípio da vida é você ter a sabedoria de unir as duas potências, a potência da luz com a potência das sombras, sendo que a potência da sombra é aquela que controla o mundo terrestre. Nós, na verdade, não temos muitos problemas espirituais. Tudo depende do conceito que você tem de espírito, né? Nós temos problemas psíquicos, nós temos problemas astrais, nós temos problemas energéticos, não espirituais. Porque no mundo do espírito, esse tipo de problema não existe. Não existem problemas dentro desse mundo do espírito. Então, os nossos problemas estão nos nossos entraves da sombra. Então, não adianta você ficar pedindo por luz. O que adianta é você dar amor para a parte escura de você, para a parte de você que está sendo negada há muito tempo e consiste na sua maior potência. Ok? Tem gente que pergunta: você come carne? Eu como o que eu quiser, é diferente. Então é isso, meus queridos. O trabalho de todo ocultista, o trabalho de todo aspirante à transcendência é olhar para dentro, identificar as suas sombras e você ter muito amor para contigo. Por quê? Quando você começa a trabalhar com as suas sombras, você vai errar muito. Agora, é que nem na escola. Você se esquece que o Terra é uma escola? Se você, entre cada 10 acertos, 10 erros, acertar uma coisa, tá ótimo. Você está no lucro. Né? Você quer acertar bastante? Talvez você tenha que fazer muita cagada. Porque a proporção é 9 cagadas, um acerto. Então faça muita cagada. Porque se cada 9 cagada, um é acerto, 18 cagadas, 2 acertos. Ok? É matemático a coisa. O fato é, se você ficar parado, você terá desperdiçado a sua encarnação. Então, é mais do que a hora de você entender que a sombra é uma parte de você não explorada e que você vai ter que olhar para aquilo ali. E como você nunca olhou para aquele anjinho, porque ele se sempre deixou no escuro, né? Você vai ter que trazer ele assim. Nossa, o que é isso? O que é isso aqui? Será que é o martelo? Será que isso aqui é de comer? Por que você não sabe? Você manteve no escuro a vida toda. Ok? Então você terá que ter muita paciência e amor com esta relação
para você perceber para que este anjinho serve. Tá bom? Tira um outro anjinho. Olha com muito amor. Mas enquanto isso, você vai perceber que a cagada é inerente ao aprendizado. E é dentro dessa razão que não dá para você se culpar. Né? Porque a natureza sua é a cagada. Você já nasceu cagando. Ok? Então, a sua natureza é a cagada. De vez em quando, a gente faz alguma coisa que presta. E tá ótimo. Percebe? Se você ver isso tudo com esta leveza, você vai perceber uma coisa. O amor, quando você menos esperar, estará batendo a sua porta. E fica fácil de você saber qual o caminho a seguir. Identifique onde está o seu medo. O seu medo é um grito de um demôniozinho pedindo luz. Ok? É o grito de um demôniozinho pedindo luz. Então, onde houver o medo, existe uma placa indicando: venha aqui trazer luz para mim. Venha aqui trazer amor para mim. Ah, eu tenho medo lá do cemitério. Vá lá no cemitério, não tem problema. Ah, eu tenho medo daquela pessoa. Vá lá conversar com aquela pessoa. Não são demônios. São seres que você mesmo colocou na escuridão. E todo o seu trabalho agora é trazer luz para tudo aquilo que você negou. Tá bom, meus queridos? Era isso. Vou comer mais um pouquinho. Estejam bem. Eu não respondi pergunta nenhuma, porque aqui não dá para ficar vendo pergunta nenhuma, porque eu estou no celular hoje. Tá ok? Então, namastê. Estejam bem. E vamos em frente, que atrás vem gente. Que você tenha muita paz na sua vida. Que você faça muita cagada, porque a cagada é da natureza de quem está fazendo alguma coisa. Né? Quem está fazendo alguma coisa está fazendo cagada. Tá bom? Isto é importante. Você ter essa compreensão da vida. Ok? É só. A proporção é essa: 9 cagadas, uma coisa boa. E tá ótimo, é assim. Tá bom? Quando você era um bebezinho, você só fazia cagada. E a sua mãe não te punia por isso. Você era aceito, mesmo com cagada. Tá bom? Então você vai, com isso, adquirindo mais amor para com você mesmo. Mais silêncio. Pois, para você olhar para dentro, você vai precisar de silêncio. Né? Nós vivemos uma humanidade que nos tira do silêncio o tempo todo para você olhar para fora. Então, que você entre nesse seu silêncio, que você olhe para dentro e dê muito amor para tudo que você encontrar. Ok? Se ame. E o amor externo chegará a você automaticamente. Namastê. Até mais.